As gigantes do Vale Esquecido. Cheguei ao vale numa tarde de outubro, quando o sol morria devagar atrás das montanhas e tudo parecia feito de poeira e promessas quebradas. A carroça chacoalhava na estrada de terra e eu segurava o documento da compra como quem segura a última chance de recomeçar. $300 por uma fazenda inteira. Barato demais para ser verdade, eu sabia, mas homens desesperados não fazem perguntas. Fazem acordos. O vale era estreito, espremido entre morros secos. Avistei a propriedade ao longe. Uma casa de madeira com telhado torto, um celeiro caindo aos pedaços, cercas apodrecidas e 3 figuras enormes trabalhando no campo. Parei a carroça e fiquei observando. Eram mulheres, altíssimas, devia ter mais de 2 metros cada uma. Moviam-se com aquela lentidão cuidadosa de quem aprendeu a ocupar menos espaço do que o corpo pedia. Carregavam feixes de feno, consertavam a cerca, erguiam toras como se fossem galhos. Desci e caminhei até elas. A mais velha me viu primeiro. Tinha cabelos grisalhos presos num coque bagunçado e mãos calejadas como raízes. Parou de trabalhar, limpou o suor da testa e me encarou com aquele olhar de quem já foi expulso de tantos lugares que não espera mais nada de ninguém. Você deve ser o novo dono, ela disse. A voz era grave, cansada. Comprei a terra ontem, no leilão de Broken Creek. Ela assentiu devagar, como se já soubesse. As outras 2 se aproximaram. Uma era mais jovem, cabelos negros e olhos fundos. A outra, loira e magra, mantinha os braços cruzados e o queixo erguido. Todas usavam roupas remendadas, botas gastas, chapéus deformados pelo tempo. Elas não disseram que a gente morava aqui? Perguntou a mais jovem, com uma ponta de desafio na voz. Disseram que era terra abandonada. A mais velha soltou um riso amargo. Abandonada. É assim que chamam quando querem tirar o que não é deles. Ela cuspiu no chão. Vivemos aqui há 8 anos. Construímos essa casa, cavamos o poço, plantamos tudo o que você vê. Mas não temos papel. Não temos nome em cartório. Então, quando o banco quis a terra, simplesmente tomou. Fiquei em silêncio. O vento soprava entre nós, levantando poeira. Eu podia sentir o cheiro de terra molhada, de feno velho, de suor e sabão. Podia sentir também o peso do silêncio delas, esperando que eu fizesse o que todos faziam, mandá-las embora. Quantos dias vocês têm para sair? Perguntei. 3, respondeu a loira com amargura. Olhei para a casa, para os campos, para o celeiro. Pensei no documento que trazia no bolso. $300. Tudo o que eu tinha, tudo o que eu apostei. Não vão sair, eu disse. As 3 me olharam como se eu tivesse falado em outra língua. Como é? Não vão sair. A terra é minha, mas vocês construíram isso aqui. Trabalhem comigo, dividimos a colheita. Vocês ficam na casa, eu fico no celeiro até construir algo. A mais velha estreitou os olhos. Por que faria isso? Porque eu sei o que é ser expulso, respondi. E era verdade, eu sabia. Naquela noite, sentados ao redor de uma fogueira no quintal, elas me contaram. A mais velha se chamava Ingrid. Tinha vindo da Suécia com a família quando era menina. Cresceu rápido demais. Aos 13 anos já era maior que o pai. A mãe tinha medo dela. O pastor da igreja dizia que era marca de pecado. Fugiram dela quando completou 15. Deixaram-na numa estrada com uma mala e $5. A mais jovem era Hazel, filha de escravos libertos. Nasceu grande, mas nasceu também negra e mulher. Trabalhou em fazendas, foi enxotada de vilas, apanhou de homens que tinham medo do tamanho dela. Quando conheceu Ingrid, havia 3 anos, estava dormindo embaixo de pontes. A loira era Agnes, irlandesa. Casou cedo com um homem que a espancava. Quando ela cresceu mais que ele começou a trancá-la no porão. Dizia que era aberração. Dizia que envergonhava a família. Ela fugiu uma noite de inverno, descalça e sangrando. Encontrou Ingrid e Hazel num acampamento de andarilhos. Desde então, andavam juntas. Ninguém aluga terra pra gente, disse Agnes, mexendo nas brasas com um graveto. Ninguém contrata, ninguém vende. Quando achamos esse lugar abandonado depois da seca, pensamos que era um milagre.
8 anos. 8 anos de paz. Ela engoliu em seco. Até o banco descobrir que a terra valia algo de novo. Fiquei olhando para o fogo, para as chamas dançando, laranjas e vermelhas e douradas, e pensei em quantas pessoas no mundo vivem à margem do que é permitido simplesmente por serem o que são. Amanhã começamos a consertar a cerca oeste, eu disse, e depois o telhado, antes que chegue o inverno. Ingrid me olhou com algo que eu não soube nomear. Não era gratidão, era algo mais antigo. Respeito, talvez, ou só reconhecimento de que, naquele momento, alguém as via como gente. Trabalhamos lado a lado durante semanas. Eu nunca tinha trabalhado tão duro. Elas sabiam tudo. Como plantar, como reparar, como prever chuva olhando para o céu. Ingrid cozinhava feijão com bacon e pão de milho. Hazel cantava canções tristes enquanto martelava pregos. Agnes ria alto quando algo dava errado e recomeçava com paciência infinita. Aprendi que grandeza física não era o problema. O problema era o medo dos pequenos. O medo de quem se sentia ameaçado pela existência de quem era diferente. E aprendi também que há uma dignidade silenciosa em erguer cercas, em cavar poços, em plantar sementes, sabendo que a colheita pode nunca vir. Foi numa manhã de novembro que ele apareceu. Garrett Finch, dono do banco de Broken Creek, homem baixo, barriga grande, terno cinza, chapéu de feltro preto. Veio acompanhado de 2 capangas armados e um xerife de olhar morto. Parou na frente da casa e gritou: "Ingrid, sei que está aí dentro. Seu prazo acabou faz tempo." Saí do celeiro. Ingrid saiu da casa. Hazel e Agnes vieram dos campos. Ficamos todos parados no pátio, encarando-o. "Quem é você?" perguntou Finch, olhando para mim. "Dono da terra." Ele riu. Um riso curto, úmido. "Então o senhor é o idiota que comprou terra ocupada por aberrações. Elas trabalham aqui, moram aqui e vão continuar." Finch cuspiu no chão. "Escuta aqui, forasteiro. Eu vendi essa terra porque não quero essas coisas por perto. Elas assustam as crianças, assustam os cavalos. Não são naturais. E se você acha que vai transformar isso aqui num circo de horrores, está enganado." Hazel deu um passo à frente. "Senhor Finch, nós nunca fizemos nada contra o senhor. Só queríamos paz." "Paz?" Ele apontou para ela. "Você é uma afronta a Deus. Todas vocês são. Deviam estar trancadas ou mortas." O silêncio que se seguiu era espesso, pesado. Senti minha mão tremer. Não de medo, de raiva. "Saia da minha terra," eu disse baixo. Finch sorriu. "Sua terra? Vamos ver quanto tempo dura. Sem água, sem crédito, sem ajuda de ninguém no vale. Vamos ver se aguenta um inverno. E quando você desistir, eu volto. E elas vão embora. De um jeito ou de outro." Ele deu meia volta e foi embora com seus homens. O xerife me lançou um olhar de aviso antes de montar. Era um olhar que dizia: "Você escolheu o lado errado." Naquela noite, sentamos novamente ao redor do fogo. Ninguém falava. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Eu podia ouvir os grilos, o vento nas árvores, o crepitar das chamas. Foi Hazel quem quebrou o silêncio. "Você não precisa fazer isso. A gente pode ir embora. Já fomos embora antes." "Não," eu disse. "Não vão." Ingrid olhou para mim. "Por quê? Por que arriscar tudo?" Pensei na pergunta. Pensei no meu pai, que me expulsou de casa aos 16 anos, porque eu questionei a igreja. Pensei nos anos que passei vagando, dormindo em estábulos, comendo sobras. Pensei em como a exclusão dói mais que fome. Porque se a gente não defende quem é expulso, a gente vira igual a quem expulsa. Respondi. Agnes sorriu. Era um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Você é um homem estranho." "Talvez," eu disse, "mas não estou errado." Passaram-se semanas. Finch cumpriu a ameaça. Ninguém no vale nos vendia nada. Nenhum comerciante aceitava nosso dinheiro. Tivemos que ir até a cidade vizinha, 3 dias de viagem, para conseguir provisões. Mas conseguimos e continuamos trabalhando. Consertamos o celeiro. Reformamos a casa. Plantamos batatas, milho, abóboras. Cavamos um segundo poço. E algo mudou. Não nas pessoas do vale, mas em nós. Nós 4 nos tornamos uma família estranha, silenciosa, funcional. Ingrid me ensinava a cozinhar.
Hazel me ensinava canções. Agnes me ensinava a rir de novo. Numa tarde de dezembro, Ingrid me chamou até a varanda. Tinha algo na mão, um pedaço de madeira entalhada. Fiz isso, ela disse, mostrando. Era uma placa. Nela estava escrito: Refúgio das Três Torres. Três Torres? Perguntei. Ela sorriu. Nosso novo nome, não somos gigantes, somos torres, e torres sustentam coisas, protegem coisas, torres não caem. Hazel e Agnes se juntaram a nós. Juntos, pregamos a placa na entrada da propriedade. E quando batemos o último prego, algo dentro de mim se acalmou, como se tivéssemos plantado uma bandeira, como se tivéssemos dito ao mundo: aqui nós existimos. O inverno chegou com força. Nevou durante dias. O frio cortava como lâmina. Mas dentro da casa havia fogo. Havia sopa quente. Havia risadas. Agnes entalhava bonecos de madeira para vender na primavera. Hazel costurava colchas com retalhos coloridos que pareciam mapas de lugares inventados. Ingrid planejava a próxima safra, desenhando fileiras imaginárias no chão de terra batida com um graveto. E eu escrevia sobre tudo. Sobre elas, sobre mim, sobre o que significa pertencer. Escrevia à luz de velas, com dedos dormentes, em páginas amareladas que guardava numa caixa de lata. Escrevia porque precisava que aquilo tudo existisse além da memória. Porque memória é frágil, mas palavra escrita resiste. Certa noite, enquanto a neve caía lá fora, cobrindo o mundo de branco e silêncio, Hazel me perguntou: Você tem medo de morrer sozinho? Parei de escrever. Olhei para ela, para os olhos fundos, cansados, mas ainda vivos. Não, respondi. Não mais, ela sorriu. Um sorriso lento, como quem acabou de entender algo importante. Eu também não. E percebi que aquilo era o que havíamos construído. Não apenas uma fazenda, não apenas telhados e cercas e campos plantados, mas a certeza de que não morreríamos invisíveis, de que alguém lembraria, de que nossas vidas importaram, que havíamos ocupado espaço no mundo não como intrusos, mas como donos de nosso próprio destino. Finch voltou uma última vez. Era primavera. Os campos estavam verdes. A colheita promissora. Ele chegou sozinho, a cavalo, sem capangas. Desceu e ficou parado na estrada, olhando para a placa. Refúgio das Três Torres. Ele leu em voz alta. Que ridículo. Ingrid saiu da casa. Eu, Hazel e Agnes saímos atrás. Ficamos todos na varanda, olhando para ele. O que quer, Finch? Perguntou Ingrid. Ele hesitou. Pela primeira vez, vi incerteza naquele homem. Vim dizer que vou parar de bloquear vocês. O reverendo me deu um sermão. Disse que cristão não age assim. Ele cuspiu, como se as palavras o machucassem. Não estou dizendo que gosto de vocês. Não gosto, mas não vou mais interferir. Ingrid desceu os degraus devagar. Parou a poucos passos dele. Olhou para baixo para aquele homem pequeno e mesquinho. Senhor Finch, ela disse, com uma calma que parecia esculpida em pedra. Não preciso que goste de mim. Preciso que me deixe em paz. E isso o Senhor vai fazer. Porque aqui, nesta terra, eu tenho nome, eu tenho lugar. E ninguém nunca mais vai tirar isso de mim. Finch engoliu em seco. Virou-se e montou no cavalo. Antes de partir, olhou para mim. Você devia ter me escutado, ele disse. Não, respondi. Eu devia ter escutado elas. Ele foi embora. Nunca mais voltou. Os anos passaram como água entre os dedos. O refúgio das Três Torres se tornou conhecido. Primeiro, como a fazenda das mulheres gigantes. Depois, como o lugar onde os rejeitados encontravam abrigo. Vieram outros. Um menino surdo expulso da escola. Uma mulher viúva sem terra. Um velho doente abandonado pela família, um chinês que fugiu das minas, uma índia que perdeu a tribo. Ingrid abria a porta para todos. Aqui a gente não mede ninguém por tamanho, cor ou forma, ela dizia. A gente mede por caráter. Construímos mais casas, pequenas cabanas espalhadas pelo terreno, expandimos os campos, criamos galinhas, porcos, cabras, plantamos uma horta enorme.
Hazel começou a ensinar as crianças a ler. Sentava-se debaixo de um carvalho velho, com uma lousa improvisada, e ensinava letras, números, histórias. Agnes abriu uma pequena oficina de carpintaria. Fazia móveis, carroças, brinquedos. Eu cuidava das contas, dos papéis, das vendas. Vendia nossos produtos em cidades distantes, onde ninguém nos conhecia. Houve momentos difíceis, um incêndio no celeiro, uma seca que quase matou as plantações, uma epidemia de gripe que levou 2 crianças. Mas sobrevivemos, porque havíamos aprendido que sobreviver não é apenas aguentar, é cuidar uns dos outros quando tudo desmorona. Numa manhã de verão, anos depois, um jovem casal chegou à nossa porta. Estavam magros, sujos, assustados. A mulher estava grávida. O homem tinha uma cicatriz profunda no rosto. Ouvimos falar desse lugar, ele disse, tirando o chapéu. Disseram que aqui a gente pode recomeçar. Ingrid olhou para eles, olhou para a barriga da mulher, olhou para o medo nos olhos deles. Podem, ela disse, mas aqui a gente trabalha, a gente respeita e a gente cuida. Conseguem fazer isso? Sim, senhora, respondeu o homem. Então sejam bem-vindos. Eles ficaram. Ele construiu sua própria casa. Ela ajudou na cozinha. O bebê nasceu no outono, saudável e gritando. Chamaram-no de Samuel, e Ingrid foi madrinha. Lembro-me de estar sentado na varanda naquela noite, com Ingrid ao meu lado. O céu estava tingido de vermelho e laranja. O ar cheirava a terra molhada e fumaça de lenha. Pássaros cantavam nas árvores. Crianças riam no quintal. Você acha que fizemos a diferença? Ela perguntou, sem tirar os olhos do horizonte. Pensei na pergunta. Pensei nas pessoas que passaram por ali, nas vidas que tocamos, nas histórias que ouvimos e guardamos. Pensei no menino surdo que agora ensinava outros surdos, na viúva que abriu uma padaria, no chinês que voltou às minas como capataz e tratava os trabalhadores com dignidade. Acho que a gente provou uma coisa, eu disse. O quê? Que pertencer não é sobre caber, é sobre construir um lugar onde você possa existir inteiro. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Você fala bonito para as coisas. Aprendi com vocês. O vento soprava suave, trazendo o cheiro de pão assando, de feno recém-cortado, de flores silvestres. E eu pensei que talvez essa fosse a única revolução possível. Olhar para quem o mundo expulsa e dizer com toda a simplicidade: aqui você pode ficar. Ingrid morreu no inverno de 1893. Pneumonia. Agnes a seguiu 2 anos depois, enquanto dormia. Hazel viveu até 1906, lúcida até o fim. Eu fui o último. Mas antes de partir, escrevi tudo isso, para que ficasse, para que alguém soubesse. O refúgio das 3 torres ainda existe. Virou orfanato, virou escola, virou símbolo. Dezenas de famílias passaram por lá. Centenas de vidas foram tocadas. E na entrada a placa continua. Gasta pelo tempo, mas firme. Porque algumas coisas precisam durar. E quando o vento sopra pelos campos, quando as crianças correm entre as árvores, quando o sol se põe atrás das montanhas pintando tudo de dourado, ainda é possível ouvir o eco de 3 mulheres gigantes que se recusaram a desaparecer, que transformaram rejeição em refúgio, que provaram que a maior força não está em dominar, mas em acolher. Porque torre não é quem se impõe. Torre é quem sustenta. E enquanto houver uma pessoa expulsa procurando o chão, haverá sempre alguém para dizer: aqui, você tem nome, você tem lugar, e ninguém vai tirar isso de você nunca mais.